Então vamos dar sequência, agora que deu para ver como que nós utilizamos aí a ferramenta de seleção direta para editar os pontos, nós vamos fazer o seguinte. Clica aqui uma vez no objeto para selecionar e clica aqui no ponto âncora inferior. Com a setinha, né, de navegação, se você for apertando para baixo, ele vai deformando aqui aquele ponto, né, de forma uniforme. Então é mais ou menos esse objeto que nós temos aqui no projeto feito. Eu vou clicar nele, Ctrl 0. Repara que são várias cópias dele. Já já nós vamos trabalhar então com cópias aí. Vou fazer o seguinte, vou deixar ele aproximadamente dessa forma aqui. Lembrando que eu poderia editar algumas outras curvaturas, algumas outras partes aqui do meu projeto. Por enquanto vamos deixar ele desse jeito. Vou pegar a ferramenta de seleção, vou voltar aqui para o modo de visualização normal, né? Pronto, onde tem cor. Vou clicar sobre esse objeto, vamos tentar colocar aqui pelo menos as cores iniciais, laranja, e o outro está mais ou menos nesse tom de cinza mesmo. Então venho aqui na paleta de cor e vou escolher uma cor laranja para esse objeto. Ok, pode ser um laranja mais escuro, não, esse mesmo. Ok, depois nós vamos trabalhar com outras formas aí também de cores. Agora vamos passar para a parte de cópia ou de duplicar objeto. Vou pegar a ferramenta zoom aqui, ó, atalho para ela tecla Z, e vou selecionar esse objeto para ele dar um zoom nele aqui, para que vocês possam entender alguns. Vou dar até um Ctrl menos para afastar um pouquinho. Algumas opções referentes à rotação. Com essa primeira ferramenta que é o ponteiro, a seleção, dá um duplo clique em cima dela e ele abre essa caixinha para a gente poder mover e rotacionar os objetos e fazer cópias também. Horizontal é o que? Se eu coloco aqui um valor horizontal, vou colocar por exemplo 15. E peço para e clico fora, por exemplo, ó, ele move o meu objeto aqui, né? Vou clicar em outra caixa aqui, a 15 pixels. Deixa eu pedir aqui para ele fazer o seguinte, vamos dar OK. OK. Então ele moveu a 15 pixels, não deu para pré-visualizar não. Vou dar um duplo clique nela e vou fazer o seguinte. Vou mover, né, o objeto ou na horizontal ou na vertical. Deixa 0 e 0 que ele mantém a posição onde ele já está ali. Aqui quanto que ele vai dar, né, de distância. Se você quiser ver em tempo real, é só visualizar. Aí fica mais fácil que não precisa clicar OK. Então, se eu aumento na horizontal, ó, ele vai para o lado. Se eu aumento na vertical, né, vou colocar aqui 50, ele vai descer. Então, vou deixar 0. Opa, não era para dar OK. Vou dar um duplo clique. Deixa eu dar um Ctrl Z para desfazer. Quero ele aqui mesmo. Então, se eu vou deixar 0 e 0 para ficar padrão. Esquerda e direita é valor negativo. Então, se eu coloco aqui menos 50, ele vai para a esquerda. Se eu coloco aqui menos 50, ele sobe. Então, é basicamente isso aí. Vou deixar 0 e 0 porque eu quero aquela posição central. Aqui é a distância que ele está afastando para onde ele estava no ponto. Não precisamos mexer por enquanto, não. E aqui, se eu quiser colocar uma rotação também para o meu objeto. Então, ali eu rotacionei ele 45 graus e assim por diante. Depois eu vou explicar isso aqui direitinho. Vou deixar 0 também como rotação. Então, eu tenho essas propriedades para editar o objeto. Se eu quiser que ele altere já copiando, eu coloco aqui, por exemplo, 50 e clico em copiar. Então, ele vai gerar uma cópia dele, olha lá, a 50 pixels de onde ele estava. Mas isso me daria muito trabalho se eu fosse copiar, posicionar e rotacionar cada um assim, ó, né, de forma manual. Então o próprio Illustrator vai fazer isso aí pra gente. Falando um pouco sobre rotação, dá para fazer a rotação simples com a ferramenta de seleção, mas eu tenho aqui também uma ferramenta própria, né, para a gente trabalhar com rotação, a ferramenta girar. Bem aqui, né, no segundo conjunto aqui. Aliás, no terceiro, né? Primeiro conjunto, segundo, terceiro. Tecla de atalho para ela, ferramenta letra R. Para que serve essa ferramenta? Obviamente, ela serve para rotacionar o objeto. Então, eu posso clicar, né, de forma livre em cima dele e arrastar girando. Só que ele gira ele sempre do eixo central. A posição aqui para rotação, ó, é o centro do objeto. Se eu quiser mudar essa posição, eu clico sobre esse centro, que está de azul, e arrasto ele para o outro lado. Vou colocar ele na pontinha aqui. Então, repara que agora ele vai girar com base naquela área onde eu coloquei ele. Então, isso é interessante que vocês saibam essas diferenças também na hora de fazer a rotação. Sabendo disso aqui, nós temos um comando que faz o seguinte, ó. Vamos deletar esse objeto. Vou clicar em cima desse principal. Vou dar um duplo clique e vou falar aqui que é o seguinte. Ele vai mover, né? Deixa eu deixar 0 e 0 para não ter alteração.
ele vai mover a partir de onde ele estava 50 pixels para a direita e vou copiar. Eu posso até fazer uma rotação nele aqui de 90 no ângulo. Ok, copiei. Perfeito. Se eu continuo duplicando, como que eu continuo duplicando? Aqui tem transformar, ó, o comando é Ctrl D. Então ele vai continuar repetindo aquela alteração que eu fiz. Ó, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Eu vou afastar um pouquinho a página. Ele vai sempre mantendo aquela mesma direção que foi dada ao objeto. Então é isso que nós vamos utilizar na próxima aula para fazer ele girar aqui em torno certinho, completando como estava aqui no projeto feito.